Fala, gigantes, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as medidas de tendência central e você não pode perder. Vamos falar sobre média, moda e mediana. Então fica até o final desse vídeo e vem com o gigante. Vamos lá, gigantes, vamos começar pelo menos entendendo, o que seria a média, moda e mediana, o que seriam essas medidas de tendência central. A média, moda e mediana são medidas de tendência central que representam um conjunto de dados com um único valor. São utilizadas em estatística, que é a parte da matemática que coleta e interpreta os dados. Vamos lá. Primeiro nós vamos começar falando sobre o cálculo de média. Lembrando a vocês que aqui nós estamos calculando a média chamada de média simples. Existe uma outra média que nós chamamos de média ponderada. Essa média nós não vamos trabalhar agora, beleza? Então nós vamos começar a trabalhar com a média simples. O que seria essa média simples? A média simples aritmética é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Isso mesmo que você ouviu. É a soma dos elementos que você tem de um conjunto de dados dividido pela quantidade de elementos. E aí eu trouxe um exemplo aqui para facilitar o seu entendimento. Eu pedi aqui a média dos números 2, 3, 5, 6 e 9. Bom, como é que eu vou calcular aqui? Simples. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu preciso descobrir a soma. Vou marcar aqui para vocês a soma dos números. Então vamos lá. 2 mais 3 mais 5, mais 6, mais 9. Vai dar quanto, pessoal? Vamos contar. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25. Então, a soma disso aqui deu 25. Agora, eu vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir 25 por 5. Ou seja, a média que é representada dessa forma é igual a 5. Ok? Bem tranquilo e bem fácil. É desse jeito, muito fácil. Beleza? Vamos lá. Outra medida de dispersão que nós vamos estudar é a moda. Mas aí, poxa, o que é moda, né? Moda que eu acho é moda de roupa, não tem nada a ver com moda de matemática. Pois é. É quase a mesma coisa. Vamos pensar assim? A moda de roupa é aquela roupa que está sendo mais utilizada. Ou seja, aquela roupa que você está mais visualizando na rua, no dia a dia. Então você vai utilizar essa mesma lógica para entender o que significa moda. A moda é o termo que mais aparece, ou seja, quanto mais você vê ele, quer dizer que ele vai ser considerado a moda. Então observa. Moda é o número com maior frequência, ou seja, que aparece mais vezes e que mais se repete. Ok? Então vamos lá. Exemplo, qual é a moda do conjunto abaixo? Bom, eu olho aqui para o conjunto abaixo e eu percebo com vocês o seguinte. Perceba que o número 5, ele se repete quantas vezes? 2. E o número 6, 2 também. Enquanto os números 7 e 9 se repetem apenas uma vez. Então eu posso dizer que a moda desse conjunto são apenas os números 5 e 6. Observe que aqui é a única medida que você pode ter dois ou mais valores representando, tá? A média é apenas um valor e a mediana, o valor final, também é apenas um valor. Então, a moda é apenas a medida de dispersão que pode ter uma ou mais respostas, beleza? Vamos lá. Passando de média, moda e mediana, média e moda, chegamos aqui na mediana. O que seria mediana? Mediana, na verdade, pessoal, é o termo central. O próprio nome já está falando, média, ou seja, mediana, termo do meio, ok? Mas espera aí, aqui nós temos dois detalhes importantíssimos para vocês
Inclusive é um dos detalhes que vocês mais erram. Então, cuidado. Primeira coisa que eu preciso fazer quando eu escuto o nome mediana é lembrar que para calcular mediana eu preciso organizar o meu conjunto de dados, os meus números, em ordem crescente ou decrescente. Então, por favor, toda vez que vocês ouvirem falar em mediana, vocês vão lembrar de organizar os dados. Então, eu vou organizar. No meu caso, eu sempre organizo em ordem crescente, certo? Então, não se esquece disso. Vocês podem organizar tanto em ordem crescente como em ordem decrescente, tá bom? Não faz diferença. Bom, mediana é o termo central de uma circunferência. Perfeito, massa, bela definição. Só que eu preciso trazer para vocês duas situações. Primeiro, eu posso ter um conjunto de dados os quais a quantidade de números seja uma quantidade ímpar. E aí eu tenho uma forma diferente de calcular a mediana do que uma quantidade par de números. Por quê? Porque quando você tem uma quantidade ímpar, realmente você tem um termo que fica no centro. É um termo central, aquele termo que divide aquele conjunto em duas partes iguais. Observem, se você tiver 5 números e você quiser saber o termo central, obviamente vai ser o número que está na posição 3, porque separa 2 para um lado, 2 para o outro. Assim você vai pensar na hora que for calcular a sua mediana. Quando você vai calcular a mediana em uma quantidade ímpar, você vai pensar que eu vou organizar os termos em ordem crescente ou decrescente e após isso, óbvio, eu vou escolher o termo que está no centro. Então, nesse caso aqui, observe. Primeira coisa que eu vou fazer é organizar esses dados. Eu vou colocar 5, 6, 7, 9 e 10. E eu consigo perceber, organizando, que o termo central aqui é o termo de número 7. Ou seja, a mediana desse conjunto é igual a 7. Professor, mas espera aí. Se eu tivesse 50 termos, qual é o termo central de 51 termos? 50 não, tá? 51. Qual é o termo central? Muito simples. Você vai sempre pegar o número que é metade do próximo número par. Então, observe. Se você tem 51 números, você vai perceber qual é a metade de 52. Metade de 52 é 26. Ou seja, você vai pegar o termo que está na posição 26. Observe, não é o número 26, é o termo que está na posição 26. Aqui eu peguei o termo que estava na posição 3. Então eu conto primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. É esse termo que me interessa e ele, coincidentemente, é o termo 7. Então o termo 7 é a mediana do meu conjunto. Beleza? Agora nós vamos ver a quantidade par. Professor, eu acabei de ver aqui que se você tiver, por exemplo, 4 números, não existe um termo que divide da forma correta. Perfeito, não existe. Para quantidades pares, nós vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou pegar 2 números, porque quando eu pego 2 números, eu divido essa sequência em partes iguais. Então eu vou pegar esses 2 números e eu vou tirar a média desses 2 números. Ou seja, eu vou somá-los, obviamente, e vou dividir por 2. Então aqui comigo. Eu tenho, na verdade, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. E aí, GG, o que é que eu vou fazer agora? Simples. Eu pego o termo que está na posição da metade de 8, que é 4, e pego o termo que está à frente dele. Porém, antes disso, nós precisamos organizar o nosso conjunto em ordem crescente ou decrescente. Então fica 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15. Observe que eu organizei, agora eu vou pensar o seguinte. Bom, quais desses números separam essa sequência em duas partes iguais? E aí eu consigo perceber
de imediato que eu pego o número que está na posição 4 e o número que está na posição 5. Observe que eu separo essa sequência em blocos de 3 números. Um bloco de 3 números, outro bloco de 3 números. E aí, para tirar a mediana disso aqui, é muito fácil. Eu vou até colocar aqui embaixo para vocês. Eu vou simplesmente somar esses números, ou seja, 9 mais 9, e vou dividir por 2. Isso vai dar 18 dividido por 2. Obviamente, isso aqui é igual a 9. Mas observe, isso é uma coincidência. Não acontece sempre, quase nunca acontece. Pode acontecer, tá? Então, não leva isso aqui como regra. Não necessariamente esse valor aqui precisa fazer parte do conjunto de mediana. Ele pode não fazer parte, pode dar um valor totalmente diferente. Ok? Pessoal, então é isso. Muito obrigado e vem com os gigantes.